Twitter do Marcos Mota, advogado que está defendendo Paulo Guerreiro. Ele acabou de publicar. Pena de Guerreiro cai para 6 meses. Foi reduzida a pena de Paulo Guerreiro. Ou seja, 6 meses. 3 de maio ele estará liberado para jogar. Ou seja, Guerreiro vai para a Copa do Mundo. Vai para a Copa. Jogará a Copa do Mundo e estará à disposição do Flamengo a partir do dia 3 de maio. Mas o Flamengo pode rescindir o contrato se quiser, se entender dessa forma. Pode. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Legal para o Guerreiro que vai poder disputar a Copa, vai ficar à disposição, vai voltar a frequentar os estádios, vai seguir a carreira, mas o Flamengo tem todo o direito de ou seguir ou não, né? Porque vai ter que pagar os salários dele. Se permanecer com o Guerreiro, tem que pagar os salários do Guerreiro, normalmente, né? Exato. Então são 6 meses pagando um jogador envolvido num caso de doping, que não tem nada a ver com o Flamengo não tem absolutamente nada a ver com isso. Aí é o Flamengo que escolhe, né? Se vale a pena ficar com o jogador pagando 6 meses. O presidente Bandeira de Melo tá lá em Luque. Essa notícia deve estar pipocando já lá. Ah, sim. É? E o nosso Ricardo Lai está lá também, daqui a pouco entra ao vivo aqui no Expediente Futebol, hein? Deve estar lá no WhatsApp do Vocês Bandeira pagariam? Vocês pagariam 6 meses de salário e esperariam o Guerreiro? Eu, sinceramente, eu não faria isso. Até porque parece que essa verba já está sendo destinada para E outra Frederico, coisa, você tem 6 meses, mas ele tem, para ele disputar a Copa do Mundo, ele não tem que pensar em Flamengo. Ele tem que pensar só na seleção peruana, para voltar só em agosto. Perfeito? Exato, também tem isso. Então, se ele for convocado, ele vai jogar nem um mês no Flamengo. Não. Já vem a convocação e vem a Copa. Nem conta o Flamengo com ele, porque ele vai direto para a seleção peruana. Então tem que pagar 9 meses de salário até ele voltar. Agosto é a provisão. E agora, Edmundo, vale a pena esperar pelo Guerreiro ou o Flamengo tem que se movimentar mesmo e contratar um 9 lá, um jogador para atuar no lugar dele, hein? Eu acho que esse deve ser a pauta das reuniões do Flamengo nesse período. Se o custo-benefício é válido, se o Rueda quer começar a temporada já com o elenco montado, porque foi uma das dificuldades que ele teve nesse período, né? Uns podiam jogar só o Campeonato Brasileiro, outros só a Copa do Brasil, outros as duas competições, e ele meio que se perdeu e não conseguiu montar um time. Não conseguiu montar um time que nem o próprio torcedor do Flamengo conhecesse, né? E que gosta. Tem muito na memória aquele time de 81, 82, né? Que o PVC já nos trouxe e jogou 4 vezes juntos. Isso que é muito pouco, mas ficou na história. Eu sou vascaíno e sei de cor e salteado essa escalação. Então, o que é o sonho do torcedor? Que ele possa poder dizer, meu time titular é esse, e ter orgulho desse time. Ter orgulho de um time que venha a vencer novamente uma Copa Libertadores e possivelmente um Mundial de Clubes. Para isso, é necessário você começar e terminar um ano com o treinador e com um grupo de jogadores, que foi uma bagunça geral. Jogadores chegando toda semana, festa nos aeroportos e 0 de festa nos estádios. Pois não, PVC. Mas e o Guerreiro? Então, eu acho que é planejamento. Se você quer começar a temporada com o Fred, você tem que descartar o Guerreiro. Se você começa a temporada sem o Guerreiro, apostando no Felipe Viseu, dá para esperar o Guerreiro. Agora, o custo-benefício é péssimo. Já é ele jogando. O custo-benefício do Guerreiro já é ruim ele jogando, porque 6 gols num campeonato brasileiro, eu sou capaz de apostar o pouco que eu tenho, que o Lincoln faz, se ele jogar 38 rodadas do campeonato. E o Viseu fez Alguém 5 duvida da disso? Sul-Americana. Eu não duvido, não. Tô falando só do Lincoln, Eu não duvido, que tem 16 anos, hein? O Fred fez 12. O Fred fez 12, fez o dobro. E 30 na temporada. 30 na temporada, 1/3 dos 30 foram no Campeonato Mineiro. Foram 6 na Libertadores, não foi isso? Foram 6 na Libertadores. Guerreiro fez 20, tá? Só pra situar. Fez 20 gols na temporada. 13 no Carioca. Foi artilheiro do Flamengo no ano. Mas é isso, no Flamengo hoje falasse assim, contratar o Fred não é contratar o Fred, é contratar 30 gols. 1/3 desses gols são no estadual, mas são 30 gols. Ele dividiu bem os gols dele. É injusto dizer que o Fred fez 30 gols porque fez no estadual. Ele fez 1/3 no estadual. Ele faz mais gol do que o Guerreiro, indiscutível. Ontem eu consegui falar com o presidente do Flamengo no final da noite, ele não confirmou que estava negociando com o Guerreiro, porque com o Fred, porque é aquela lógica do Flamengo. Não conversamos sobre
negociações. Ok. Mas ele tocou no ponto que era exatamente esse. E se cair a pena do Guerreiro em fevereiro? Caiu hoje. Aparentemente caiu hoje de acordo com o advogado, com o Marcos Mota. Você não vai pagar 2 milhões de reais para ter 2 centroavantes de alto nível diferentes. Um que é mais pivô, o Guerreiro, outro que é mais centroavante. A conta é cara demais. E os dois não vão jogar juntos. Aí alguém no Flamengo diz assim, não, mas eu posso liberar jogadores como o Giovânio, que ganha 600 mil. Que parece uma coisa também que é importante pensar. Né? O Flamengo parece, a contratação tem 2 prazeres, né? Quando você contrata e quando você vende. E isso está errado. Não é assim, contrato, não deu certo, vendo. Não pode ser assim. Agora... Tem uma outra coisa importante ser dita, é o último ano do mandato do Bandeira de Mello. Então, os esforços serão feitos para que o time seja forte nessa temporada, porque injustamente, aí eu reputo que é injustamente, ele corre o risco de passar como um presidente ruim, um presidente pé frio, algumas coisas que são faladas, mas a função do presidente é administrativa. E nesse quesito ele foi maravilhoso. A questão futebol é com outros profissionais. A minha humilde opinião, é só a minha opinião. Ele fez tudo, pagou em dia, montou um belo CT, contratou os melhores jogadores, ele deu todo o suporte. Estou falando só do presidente. Ele deu todo o suporte para o Flamengo ganhar. Se ele não ganhou, a culpa é de outros profissionais, inclusive os jogadores, para você desculpar. Ele delegou poderes, é isso mesmo. Ele montou uma equipe profissional para ganhar títulos. Vamos mostrar de novo ali o Twitter do Marcos Mota, que faz parte da equipe de advogados que está defendendo o Guerreiro e é também uma figura que tem uma ligação direta com o Flamengo, é um grande rubro-negro e é uma das figuras mais importantes hoje do direito esportivo, o doutor Marcos Mota. Pena de Guerreiro cai para 6 meses, ele colocou agora há pouco no Twitter oficial dele. E a dúvida está lançada para você, torcedor do Flamengo, uma enquete rápida aqui no Expediente. Vale a pena esperar por Guerreiro? Ele vai poder jogar no dia 3 de maio, onde as seleções estarão já começando a se reunir para a Copa do Mundo, ou seja, em maio o Guerreiro já estará na seleção peruana indo para a Copa. Ou não, o Flamengo tem que descartar Guerreiro e investir em outro centroavante como Fred. Participe conosco, vamos ler aqui a sua opinião no Twitter através da nossa hashtag Expediente Futebol. Guerreiro e Fred juntos, eu tenho a impressão de que não dá, né? Não dá. Não funciona. Agora, o contrato do Guerreiro... Pelos motivos financeiros também, né? O contrato de Guerreiro vai até o meio do ano, né? Até agosto, Até agosto. Ou seja, ele vai voltar a atuar pelo Flamengo quando o contrato acabar. Porque 3 de maio vai estar esquece, o contrato vai ser rescindido, não tem como. Não é nada, o Guerreiro tem que entender que não é nada contra o Guerreiro, né? É uma questão de gestão do futebol. Faça aí 9... O Paulo lembrou muito bem, o Paulo foi muito bem nessa, porque eu falei, maio ele volta. Não vai dar, ele pode fazer 2 jogos, de repente, no Campeonato Brasileiro. 2 míseros jogos. Não vai resolver nada. Vai estar com a cabeça lá. Então, você vai pagar 9 meses de salário para um jogador que vai ter o contrato, como o PVC lembrou aí, expirado, encerrado em agosto de 2018? 9 vezes $1,200. Gente, isso é dinheiro que não acaba mais, né? Não dá, infelizmente. O Flamengo não tem culpa nenhuma. Não estou dizendo que o Guerreiro também tem, hein? Eu acho que o Guerreiro é inocente nessa história. Deve ter tomado um chá mesmo aí. Mas, enfim, o Flamengo não tem nada a ver com a história. O Flamengo não pode pagar por um erro que não é dele. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo não atrasou um dia de salário para nenhum jogador nesse período. Paga em dia o Guerreiro, que é o jogador mais valioso do elenco em relação a salários. E aí o quê? Vai gastar 9 meses de salário para ficar esperando o cara? Pode parecer que não tem nenhum tipo de sentimento nisso que eu estou falando, mas o futebol não pode ser feito. Tem um outro ponto de vista só disso aqui, não em relação ao Flamengo. O que o Flamengo vai fazer em relação ao Guerreiro, o Flamengo tem que decidir. Mas em relação à questão monetária do Guerreiro. Porque assim... É isso que eu estou discutindo. O sentimento é a questão monetária. Você tinha de 2 a 4 anos de punição. Ele pegou 1. Porque já era a interpretação da FIFA e da UADA de que ele de fato não consumiu cocaína. Então ele não era culpado pelo uso da droga. Aí quando você cai de 1 ano para 6 meses, você está ainda demonstrando
que não está convencido de que você está punindo o criminoso. Você está punindo porque ele tomou um chá, supostamente um chá, indicado por alguém sem ter culpa no cartório. É mais a esfera esportiva mesmo. Por isso que você está diminuindo. No cenário que a UADA oferece e com os convênios que a FIFA tem com a UADA, a lógica era pegar 4 anos de maneira inapelável. E a FIFA e a UADA, enfim, a FIFA, de acordo com a lógica da UADA, está demonstrando que entende que o Guerreiro não é culpado. Paulo, e para reforçar isso, valorizar a defesa do Flamengo, né? A defesa do Guerreiro. Porque essa parte jurídico-esportiva, os caras não pararam um minuto, estão lá fustigando. Ó, não é dele a culpa, foi uma ingestão acidental, ou, quer dizer, não partiu da pessoa, ele não ingeriu por vontade própria, né? Foi um chá, ou um medicamento, enfim, um spray, qualquer coisa que aconteceu. Ou seja, nessa parte, valorizar também a equipe de advogados do Guerreiro. Você vê que o Flamengo, nesse momento, ele sai de cena. A seleção peruana também saiu de cena. O Guerreiro contratou lá o que ele achava de melhor, é claro, certamente com orientação, por exemplo, de um veteraníssimo criminalista do Rio de Janeiro, que é o advogado Michel Assef, seu filho, que trabalha diretamente com o Flamengo e certamente, como o João lembrou, né? Personagem... Marcos Mota. A família também faz parte de um passado distante lá dentro. Também. Eduardo Mota, por exemplo, para quem não lembra. Sim. Entendeu? Era a turma ligada a Márcio Braga. Então, essa cúpula rubro-negra da antiga, hoje, aliado a boa parte da direção do Flamengo, vai ajudar juridicamente o Flamengo. Então, nesse caso, que a defesa também está sendo eficiente, está sendo incisiva em levar adiante o projeto de defender o seu cliente, que no caso é o Paulo Guerreiro. Muito bem, olha aqui, a nossa enquete está lançada, além da enquete da Libertadores, que é a enquete principal do programa, para você, qual brasileiro tem mais chance na Libertadores 18, uma enquete em cima do assunto do momento. Pena de Guerreiro cai para 6 meses. O Flamengo deve esperar Paulo Guerreiro ou não? Tem que investir num outro centroavante, no caso o Fred é o nome, e descartar Guerreiro. Participe conosco, tem muita gente que o Robson, por exemplo, sou favorável ao acordo entre Guerreiro e Flamengo pela suspensão do contrato até o cumprimento da pena. Depois, se as partes quiserem, conversam sobre uma retomada e renovação. Presidente Eduardo Bandeira de Mello está no Paraguai e o Ricardo Lai conversou com ele, ele esteve hoje no